Para falar a verdade para vocês, eu estava com um pouquinho de saudade de fazer alguns vídeos sobre microtik. E para a gente começar o pé direito no microtik em 2023, eu quero trazer no vídeo de hoje um pouquinho sobre Q&Q. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Para a gente iniciar o nosso lab aqui de Q&Q, eu trouxe o seguinte cenário dentro do IVNG para vocês. Mas antes da gente falar do nosso lab, eu já queria saber se você já deixou sua moralzinha no like, porque a gente está sempre trazendo laboratórios bem legais aí para você. Então eu acho que o mínimo que você podia fazer é deixar a moralzinha no like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo sobre o que você está achando do vídeo. Então, sem mais delongas, bora lá! Esse cenário de Q&Q ele é muito utilizado principalmente em âmbitos de provedores de internet e data center. Mas o que é na raiz o Q&Q? O Q&Q ele é definido pelo protocolo 802.1 AD e é basicamente uma forma de a gente conseguir empilhar o cabeçalho Ethernet. Então, ou seja, na prática, através de uma VLAN, eu consigo transportar duas, três ou mais VLANs através de apenas uma. E o que isso traz de benefício para, por exemplo, o nosso provedor de internet? É aí que entra o nosso lab de hoje. Por exemplo, aqui eu trouxe o cenário que eu tenho 3 suítes. Reparem que o suíte do meio ele está envolto aqui por uma nuvem, porque pode ser um suíte mesmo, ou esse equipamento pode ser uma nuvem MPLS, onde você esteja trabalhando com L2 VPN e você vai utilizar aqui a forma de Q&Q para transportar mais VLANs através de apenas um túnel aí da mesma forma. Mas basicamente a gente tem esses 3 suítes, na qual a gente está entregando para o nosso cliente aqui, que está representado pelo CE, essa VLAN, que é a VLAN 1900. Então, o nosso cliente CE aqui, o cliente da Morcego Telecom, ele contratou um circuito com a gente, sei lá, por exemplo, de uma cidade para outra, ou mesmo em bairros diferentes de uma cidade. Então, ele contratou esse circuito com a gente e a gente entregou esse circuito numa VLAN, que é a VLAN 1900. Então, dentro da documentação, por exemplo, do meu provedor, o cliente CE aqui vai estar dentro da VLAN 1900. Porém, dentro da rede do CE, ele tem diversos serviços. Vamos imaginar que ele tenha serviços como, por exemplo, o Wi-Fi Guest, ele tenha VLANs de impressora, ele tenha outras VLANs de servidores que às vezes ele quer transportar isso daí por esse circuito que ele contratou com você. Então existem diversos serviços que ele pode querer transportar por aqui e até mesmo VLANs diferentes. Você, como provedor, o que você poderia fazer? Bom, eu já entreguei a VLAN 1900 para ele de interligação, bastaria então eu criar uma nova VLAN e ele entregar aqui, tronquear em todos os suítes normalmente e entregar para ele, né? Ah, mas e o dia que ele quiser uma outra VLAN? Eu teria que fazer a mesma coisa, vim aqui no suíte 1, configurar essa nova VLAN, vim aqui no suíte 2, configurar também no suíte 3, em todo o circuito eu ia precisar de ficar configurando essas novas VLANs. E isso ele gera um certo problema para a gente de escalabilidade, se você parar para pensar. Porque pensa o seguinte, eu tenho apenas um cliente e vamos imaginar que esse cliente precisa de 3 VLANs, então eu já comi 3 VLANs do meu suíte. Aí vamos dizer que eu vendo o circuito para um outro cliente, ele precisa de mais 3 VLANs, já comi 6 VLANs aqui do meu suíte e assim você já pensa onde que esse problema vai dar. Ou mesmo pensa o seguinte, cara, imagina que o nosso cliente quer usar a VLAN 100 e eu já estou usando a VLAN 100 dentro da minha rede. Eu vou falar para o cliente trocar a VLAN dele ou mesmo eu vou trocar a minha VLAN para me adequar ao cliente? Você começa a pensar que isso não faz sentido. E é dentro desse cenário que o Q&Q entra. Por quê? A gente entregou para o cliente aqui inicialmente apenas a VLAN 1900, porém ele tem 3 VLANs para passar nesse circuito. Através do Q&Q eu consigo encapsular essas 3 VLANs em cima apenas da VLAN 1900. Então a VLAN 1900 que eu já tenho passada aqui dentro do meu provedor de internet, eu vou fazer algumas configurações aqui nas pontas, sempre nas pontas e nunca no núcleo da sua rede, no core da sua rede.
Então aqui na ponta do switch PE1 que eu entrego para o CE01, eu vou empilhar essas 3 VLANs, encapsulo ela dentro da VLAN 1900 e transporto pelo meu backbone aqui. Quando chega aqui no switch 2, ele desencapsula essas VLANs aqui que foram entregues pelo CE1 e entrega elas aqui na outra localidade. Então você começa a notar junto comigo aqui que isso também traz um benefício para a gente. Por quê? Eu usei uma VLAN só, o cliente ele pode usar qualquer VLAN que ele quiser, e outra, você dá controle ao cliente. Se ele quiser um dia aí tronquear essa VLAN de alguma forma, ele passa uma nova VLAN sem precisar te ligar e você entrar nos equipamentos para configurar tudo de novo. E você também não vai ter o problema de conflitar com alguma VLAN que você tem aqui interna. E melhor ainda, que é claro o principal benefício do Kill and Kill, que é você economizar o uso de VLANs, que você sabe que conforme o seu ambiente vai crescendo, esse cenário ele não vai se tornando escalável, você vai ter que configurar VLAN para todo mundo. Então o Kill and Kill está aí para ajudar a gente dentro desse cenário. E é isso que a gente vai mostrar aqui na configuração do nosso laboratório de hoje. A ideia é a gente mostrar aqui uma configuração de 3 suítes, onde eu vou entregar para o nosso cliente a VLAN 1900, e ele nem vai saber disso, e ele vai poder transportar essas 3 VLANs, VLAN 100, 200 e 300, através desse circuito que eu passei aqui para ele. Então, bora demonstrar isso aqui na prática. Primeiro eu vou entrar aqui no nosso switch 01, você pode notar que as configurações dele são bastante simples. Eu tenho uma bridge, onde eu configurei aqui uma nova bridge. Na aba de VLAN, marquem essa opção de VLAN Filter. A gente dá um OK aqui. E agora basta a gente associar as portas do meu switch que vão fazer parte dessa bridge. Lembrando que essa configuração do MikroTik você tem que adicionar todas as portas, geralmente, né, do seu switch dentro dessa bridge. Então a gente vem aqui em ports, no caso eu estou utilizando a porta 3 e a porta 4, assim como a gente mostra na topologia, e dentro dessa porta 3 e porta 4 eu apenas passei a VLAN 1900 em modelo de tag. Então essas são as configurações aqui do nosso switch de backbone, você vê que ele é bastante simples. E geralmente os equipamentos de backbone têm configurações simples, justamente porque o foco deles é apenas transportar pacotes ou frames de um lado para o outro. Já aqui no switch PE1, a gente vai dar uma entrada nele aqui para ver as configurações que a gente fez aqui nele. Eu abri aqui o meu switch PE1. Meu switch PE1, da mesma forma como eu fiz lá no switch de backbone, a gente vai fazer aqui no switch de PE1. Você vai ver que as configurações de VLAN não vão mudar muito. Basta eu configurar uma bridge, configurei essa bridge. Lembra aqui do VLAN Filter. Existem algumas opções na internet que você muda o ET-Type aqui, mas eu não fiz isso, você não precisa de modificar nada aqui. Então, cria a bridge, põe um nome para ela e põe o VLAN Filter. Da mesma forma como a gente fez no switch de backbone, eu preciso associar as interfaces que fazem parte dessa bridge dentro aqui da própria bridge. Então eu associei a porta 1. Por que eu associei a porta 1? Porque aqui no switch de PE1, ó, a porta 1 é minha porta de uplink, ou vamos dizer assim, a porta que eu conecto no meu backbone. Então aqui na porta 1 é a porta que eu conecto no backbone e a porta 4 é a porta que eu entrego para o cliente, o meu circuito. Essa porta aqui poderia, sei lá, se entrar direto no roteador dele ou entrar direto no firewall dele, vai depender, ou mesmo até dentro da minha OLT, então vai depender muito de como que a gente entrega essa VLAN. Mas como aqui é um ambiente de laboratório, eu associei apenas a porta 1 e a porta 4. Na porta 1 eu não modifiquei nada, ó, percebam aqui na etapa de VLAN, e a porta 4 também entrou dentro da bridge. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Passar a VLAN. Mas qual VLAN que eu vou passar? Bom, o cliente ele quer tronquear aqui 100, 200 e 300. Porém, como eu mostrei para vocês, a minha rede só tem a VLAN 1900. Se a gente voltar lá no switch de backbone, ó, eu só tenho a VLAN 1900. Assim como no meu switch PE, eu vou ter apenas a VLAN 1900. Porém, eu configurei a VLAN 1900 aqui no meu switch PE da seguinte forma. A VLAN 1900
ela está em tag na porta 1, que é a nossa uplink, e na porta 4 aqui ela está em untagged, ou seja, eu vou entregar direto, sei lá, na porta do roteador do cara em untagged. Mas o que vai mudar na configuração desse switch para esse? Porque até agora as configurações foram as mesmas, né? A única coisa que eu mudei foi que a porta foi em modo acesso ou modo untagged. Bom, é aí que entra a jogada do nosso Kill and Kill. O Kill and Kill você tem que vir aqui na porta que você entrega lá para o seu cliente e simplesmente na aba de VLAN aqui em Ports, você entra na porta e entra aqui em VLAN, você marca essa opção aqui de Tag Stacking. Quando você marca essa opção aqui de Tag Stack, você está falando para o switch que quando ele receber os frames aqui por essa porta, ele vai conseguir empilhar ele, ou seja, fazer o stacking ali dos frames, de modo que esses frames empilhados, ou stacking de frames, como você quiser chamar, vão ser encapsulados aqui dentro da nossa VLAN 1900. Então, basicamente, nas duas pontas aqui que a gente está entregando para os nossos clientes, eu crio a bridge, associo as portas à bridge, assim como a gente fez nos exemplos anteriores de switch, crio a VLAN da forma como tem que ser, tag, untagged, isso vai depender do seu cenário. Por exemplo, se você estivesse entregando para uma ALT, você ia fazer as duas tags. A única diferença é que na porta que você vai receber aquela VLAN, você tem que meter aqui um tag stacking, porque esse tag stacking aqui vai conseguir empilhar essas VLANs para você e encapsulá-las dentro da 1900. Você pode notar aqui que se a gente entrar lá no switch PE02, vocês vão ver basicamente as mesmas configurações. Eu estou aqui no switch 2, a gente vem aqui em bridge, a gente cria a bridge, põe o VLAN filter, ó, põe nome, põe o VLAN filter, associa as portas que pertencem à bridge. Aqui, assim como no switch PE01, A1 é o uplink e A4 é a interface que vai para o CE. Depois eu crio a VLAN da forma como ela deve ser tagueada ou não tagueada. Então coloquei tag na VLAN 1 porque é minha uplink, e aqui na porta 4 eu estou colocando untagged, beleza? Ela está em untagged porque quando eu venho aqui em ports novamente na porta 4, ela está em untagged porque aqui em VLAN eu botei o PVID 1900 porque eu estou entregando em untagged, e aqui dentro dessa porta eu também vou aceitar o stackeamento de VLANs, então isso significa que eu vou também poder receber frames de Kill and Kill aqui. Então vocês validaram junto aqui comigo que ambas as configurações do switch das pontas são iguais. Basta eu habilitar aqui na porta 4 que vai para o nosso cliente a função de Kill and Kill. As demais configurações de Dot One Kill, de VLAN, de switch, elas permanecem a mesma. Percebam que eu não fiz nenhuma configuração especial no switch de backbone, até porque isso tem que ser transparente para o switch de backbone para a gente não precisar de ficar manipulando muito o nosso ambiente de rede. Então vamos validar aqui se é realmente por isso que está funcionando esse circuito. Então eu vou entrar dentro do CE01 e vou fazer um ping lá para o CE02. Eu estou com o CE01 no lado direito aqui aberto. Vocês podem notar que o endereçamento IP dele é o 10.1 na VLAN 100, 10.1.2 na VLAN 200, 10.10.3 na VLAN 300. Já no CE02, que está aqui no lado da esquerda, a gente tem aqui 10.10.1.2 100, 10.10.2.2 200, 10.10.3.2 300. Então a gente vai começar a fazer um ping do CE01 lá para o CE02, que é basicamente pingar aqui e pingar aqui dentro dessas três VLANs. Lembrando que o meu switch só tem apenas VLAN 1900. Então volto aqui no CE01 e vou começar os nossos pings. Primeiro vou pingar na VLAN 100. Eu estou no 10.10.1.1 e eu estou pingando lá no 10.10.1.2.
Tanto que se eu desabilitar aqui, ó, reparem que ó, vai parar de pingar. Ó. Parou de pingar, eu habilito novamente, tá pingando aqui perfeitamente. A mesma coisa se eu pingar na VLAN 200. Então, 22, reparem que eu também estou pingando. Se eu pausar aqui, ó, ele para de pingar aqui também. E percebam também que para os roteadores aqui, tanto do CE1, tanto do CE2, notem que eles nem conhecem VLAN 1900. Para eles estão recebendo ali a VLAN 100, 200 e 300, está tronqueando ali para o provedor e vida que segue. Para o cliente isso é transparente, isso é o mais legal. Então se ele quiser no futuro, sei lá, colocar uma VLAN 400 aqui, ele não precisa nem te ligar. Basta ele tranquear aqui que o nosso Kill vai fazer todo o restante do trabalho. Isso é muito maneiro. Como que a gente sabe que é por causa do Kill? Bom, primeiro eu vou entrar aqui no switch PE01 e simplesmente na interface 4, olha só o que eu vou fazer. Eu vou desabilitar o stacking. Olha só o que acontece, ó. Apply, quando eu desabilito o stacking, ó, ele para de pingar na hora. Quando eu habilito o stacking, ele volta a pingar na hora. Então o Kill a gente só configura na sua essência nas portas que vão para os usuários, porque é nessas portas que eu tenho que indicar para os meus switches que eles têm que fazer esse empilhamento de VLANs. E a gente pode validar isso também através do Wireshark, que é muito maneiro. Então vamos lá, a gente vai captar aqui no Wireshark pelo menos a VLAN 1900, é óbvio porque o nosso backbone passa na VLAN 1900, mas vocês vão notar que junto com a VLAN 1900 a gente vai ver aqui o pacote de ping passando na VLAN 200, porque a gente está fazendo esse ping na VLAN 200. Então o meu Wireshark vai capturar essa porta aqui do meu switch de backbone, assim como vocês podem ver aqui do lado junto comigo, e eu vou fazer um filtro por ICMP. Aqui do lado está ICMP e o meu CE01 está pingando CE02. E olhar um pacote desse ICMP, vou parar aqui o ping só para a gente ver um pouquinho melhor. Se a gente dá uma analisada aqui no Wireshark, olha aqui o que traz para a gente na camada 2. Olha só, eu tenho a VLAN 1900, que eu falei para vocês que o meu backbone roda em 1900. E junto com essa VLAN 1900, olha que eu tenho aqui, ó, o ID 200. Então, ou seja, encapsulado dentro dessa VLAN aqui, eu consegui empilhar a VLAN 200. Então, para o cliente foi transparente e também para a nossa operadora foi transparente, porque a gente não precisou de fazer nenhuma configuração. Reparem que quando eu altero aqui o ping para, por exemplo, a VLAN 100, olha o que vai aparecer para a gente lá no Wireshark. Então, vou parar aqui o ping, ó, 10.1.1 para 10.1.2. Olha o que altera agora, ó. Eu ainda permaneço tendo a VLAN 1900 aqui, porque é do meu backbone, porém agora eu estou empilhando a VLAN 100 em cima da 900. Quando eu estava pingando na VLAN 200, ó, era a VLAN 200, e agora eu estou pingando na VLAN 100, ó, na VLAN 100. Se eu pingar na VLAN 300, eu vou ter o mesmo resultado, ó. Vou ter o resultado aqui, ó, de empilhamento na VLAN 300. Então a gente conferiu que a nossa configuração de Kill está funcionando conforme o esperado. Os nossos frames que saem aqui do CE1 dentro dessas VLANs estão sendo encapsulados aqui pela minha VLAN de backbone e sendo entregues na outra ponta de forma transparente, tanto para o cliente como também quanto para a gente, que a gente só mexe no circuito uma vez. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Do laboratório eu acho que ficou bem legal aí a demonstração do Kill. Então, se você gostou, a moralzinha que a gente sempre pede é deixar aquela moralzinha no like aí para ajudar a gente a crescer e chegar a 10 mil inscritos até o final do ano de 2023. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e realmente muito obrigado por assistir. É nóis!